Olá, turma linda, tudo bem com vocês? Sou a professora Neuza Bittencourt, leciono a disciplina de língua portuguesa e hoje nós iremos estudar um pouco mais das classes gramaticais ou classes de palavras, né? Conforme nós já iniciamos nosso estudo para essa segunda unidade. Eu trarei hoje para vocês, gente, a classe gramatical artigo. Então, nós iremos estudar nessa unidade a classe de palavra artigo e substantivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo, ok? Então, o que é o artigo? O artigo é a classe de palavra, né? Que ela é muito restrita, ela é formada por poucas palavras e que tem a finalidade de ao determinar um substantivo ou se referir a ele indicar se ele está sendo utilizado de maneira definida ou de maneira indefinida, certo? Além disso, os artigos indicam o gênero e o número dos substantivos, ou seja, o gênero, se é feminino, se é masculino, e o número, se é singular ou plural, certo? Do substantivo, ou seja, para indicar se o substantivo se comporta como substantivo feminino ou se comporta como substantivo masculino, certo, gente? Os artigos, por sua vez, eles se subdividem em duas classes, que é o artigo definido e o artigo definido, ok? Então, quais são eles, certo? O artigo definido é o, a, no plural, os, as. O artigo indefinido, uma, no plural, uns, umas, ok? Então, as classes gramaticais, vocês já fizeram esse estudo antes, vocês sabem que são em 10, né? Quais são elas? Então, a gente pode ver verbo, substantivo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, o artigo que nós estamos estudando agora, numeral, interjeição e adjetivo, certo? Aí vocês podem perguntar para mim, professora, como que eu identifico numa frase o artigo, né? Qual a diferenciação entre o artigo definido e o artigo indefinido? Então, se eu falei com a diretora da escola, se eu falo isso para você, eu estou o quê? Eu estou definindo a diretora da escola, vocês podem se encaminhar e conversar com ela? Pode, por quê? Porque eu estou falando. Eu falei com a diretora, então eu estou definindo qual foi a diretora que eu falei, certo? Então você, ouvindo isso, você pode se dirigir a ela, ok? Se eu falei com uma diretora da escola, eu não estou definindo. O uma aí é um artigo indefinido, portanto, indefinindo qual foi a diretora que eu falei. Então, você vai precisar saber um pouco mais, né? Quem é essa diretora para se dirigir a ela, certo? Então, o artigo, tanto definido quanto indefinido, é muito importante para acompanhar o substantivo, né? Ele não vive sem o substantivo, não, eles são interligados, né? Inclusive, o artigo é uma palavra variável. Por que variável? Porque ele varia em gênero e em número, né? Se ele varia em gênero, ele tanto pode ser feminino como ele pode ser masculino. Se varia em número, tanto pode ser singular como plural. Tá bom, meus amores? Espero que vocês